vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Boa noite, gente querida. É um prazer para mim estar de novo com vocês nesse curso de Diálogos, o Evangelho de Marcos. Meu nome é Diego Pereira Rios. Lembro para vocês que eu sou de Montevideo, Uruguai, ou seja, que sou uruguaio, mas também formo parte dessa comunidade Bremen, que na parceria com o CEBI, estamos invitando convidados para essa roda de conversa, mas nas duas aulas que eu acompanhei anteriormente, eu sempre apresentava algum mapa. Nessa aula, não. Eu não sou professor de geografia, como eu já disse, eu sou professor de filosofia. Por entanto, hoje vamos dar um passo mais nesse aprofundamento do Evangelho de Marcos e agora vamos dar passo à nossa querida irmã Maria Nivaneide. Olá, Diego. Boa noite, mas também boa tarde, bom dia a todos, todas e todos que nos acompanham neste caminho de aproximação à comunidade de Marcos e à boa notícia que ela nos traz. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais uma sessão destas conversas com o Evangelho de Marcos. Chegamos já à 9ª aula, que tem como título A Páscoa da Ceia de Jesus e a Espiritualidade Libertadora, a partir de Marcos, capítulo 14, versículos de 1 a 31. E lembramos que esse curso está baseado no livro Conversa com o Evangelho de Marcos, que foi escrito por o irmão Marcelo Barros, mais 6 jovens. Este livro está disponível no site da editora Senso e está em preço de promoção durante todo o curso. E até a aula 8, nós íamos contando aqueles que se inscreveriam por um sorteio, e hoje nós chegamos ao final desses sorteios, né? Então, vamos agora dar um nome dos ganhadores, que nesse caso são 2. Por ser o último sorteio, são 2. Então, vamos aos ganhadores, vamos ver quem foram os contemplados com o livro. O primeiro ganhador é Vitor Hugo, um jovem da PJ aqui de Recife, né, de onde eu vos falo. E o segundo é um capixaba, Liomar Oliveira. Parabéns aos ganhadores, não é? E aqueles que não foram contemplados, fica a dica. Vai no site da editora Senso, adquira seu livro. Parabéns, queridos irmãos. Mas temos outra notícia. Quando nós pensamos esse curso com a equipe da coordenação, tínhamos planejado umas 10 aulas. Tínhamos uma aula inicial, mais 9, hoje estamos chegando à aula 9, mas vimos que era muito bom chegar até a Páscoa com vocês, né? Como esse curso tem sido um sucesso, não só para a gente que assiste, sino para nós que estamos crescendo nesse conhecimento da comunidade, do CEBI, do Evangelho de Marcos, com o aporte dos convidados, temos essa grande alegria de lhe anunciar que vamos ter 3 aulas mais. Assim que, para conversar hoje conosco, vamos chamar gente muito especial, que eu não conheço pessoalmente, mas que nessa semana tomei contato com eles para nos acompanhar hoje. Assim que pedimos chegar à nossa tela a Wesley Teixeira, Júnior Centenaro e Raymond Ottoni. Boa tarde, gente. Tem um tempinho para se apresentar cada um. Vamos aqui, então. Vou começar. Eu sou Raymond. É uma alegria muito grande. Quero agradecer muito à comunidade Bremen, ao CEBI, à comunidade que me acolhe aqui nessa roda de conversa. Eu falo do Rio de Janeiro. Eu sou, no Rio de Janeiro, sou professor, né, tenho formação em teologia
e vim de Minas Gerais há quase 35 anos. E, portanto, coloquei a minha vida, trabalhei a minha construção de vida aqui no Rio de Janeiro. Quero aqui, nesse momento, dizer que o capítulo 14 de Marcos, que vocês hoje nos propõem para a conversa nesta roda, me faz também me revestir de Marcos e compreender que, para além da minha identidade, né, para além do meu CPF, fala-se muito nesse tempo de CPF e CNPJ, quando, no momento negacionista, querem defender a economia e negar o direito à vida, lembrar que Marcos é um apaixonado por Jesus e alguém que quer apresentar Jesus, para que as pessoas também se apaixonem e se comprometam com a sua história, com a sua vida e com o reino proposto por ele. Raimundo, Rio de Janeiro. Obrigado, Raymond Júnior. Olá, muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs da comunidade Bremen, da comunidade de Marcos. Então, eu sou o Júnior, sou um irmão dessa comunidade tão bonita de Marcos, aqui da cidade de Carazinho, Rio Grande do Sul. Eu sou professor de filosofia na educação básica, estudante de doutorado em educação. A minha formação humana, pessoal, social, política, ela aconteceu no seio da igreja, na comunidade, na pastoral da juventude, na pastoral social, na formação seminarística. E então, para mim, é uma alegria muito grande, uma satisfação estar aqui na presença de vocês. Obrigado, Júnior. Wesley. É uma alegria ter recebido esse convite. Sou Wesley, eu sou morador aqui da Baixada Fluminense, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, onde eu atuo a partir dos movimentos sociais na luta pelo direito à cidade, contra o aumento do valor da passagem, por moradia, por água, e também no movimento de educação popular, né, com pré-vestibular, reforços escolares. Atuo no Brasil através do movimento negro, então faço parte do MNU, esse movimento negro de 40 anos, e atualmente está compondo a Coalizão Negra por Direito. A minha caminhada na área da fé, ela vem da igreja evangélica. Eu sou filho de 2 pastores, de uma comunidade chamada Igreja Evangélica Projeto Além do Nosso Olhar, que fica aqui no Morro do Sapo. Atualmente eu componho coletivos como o Esperançar, com o pastor Henrique Vieira, e sou coordenador da Frente Nacional de Evangélicos para o Estado Democrático de Direito. Falar do Evangelho de Marcos, para mim, é muito emblemático, porque ele me lembra de que eu faço parte de uma comunidade, então, o quanto que essa é uma experiência daquela comunidade ali que estava com Jesus e que aderiu a um projeto e que tinha esse projeto sobre a eminência de perseguição e morte. Acho que ser ativista no Brasil hoje é fazer em comunidade, aderir a um projeto que está sobre eminência de perseguição ou morte. Acho que a gente somos todos um pouco discípulos dessa caminhada aí como Marcos. Raimundo. Obrigado. Wesley fez o que nós esquecemos, né? Nessa roda de conversa, todos nós somos Marcos e queremos trazer ao nosso hoje as problemáticas do Evangelho que ainda nos enfrentamos. Assim que agora, Niva, é com você. Nós agradecemos, Raymond, Júnior, Wesley, a presença de vocês nesta conversa sobre o Evangelho de Marcos, tomando este lugar na comunidade de Marcos, e queremos chamar para fazer uma pequena síntese da 8ª aula e uma pequena introdução a esta, que é a 9ª aula do nosso curso, nosso irmão querido, nosso irmão mais velho, Marcelo Barros. Microfone. Boa noite, gente. Que alegria estar de novo com vocês e estar com esse pessoal tão bom, tão bonito aí na frente, né? Conhecendo os dois, Wesley e Raymond, que eu pessoalmente não conhecia, e reencontrando o Júnior, que é um dos autores do livro
conversa com o Evangelho de Marcos, tem que ser dito isso. O nome dele está aqui no último, porque ele é o mais importante de todos nós. Então, vai chegando o curso, a gente vai guardando o que há de melhor, né? Então, bem-vindo, Júnior, alegria grande reencontrar você, aí professor de filosofia. Já pensou? Coisa maravilhosa, né? Quando ele fez isso, não era, sabe? Era um jovem aí de pastoral, né? Trabalhando na Pastoral da Terra, atuando lá na Diocese de Passo Fundo, na Arquidiocese de Passo Fundo. Mas, gente, hoje, para nós, é um dia que a gente não pode esquecer. Vocês sabem que a América Latina inteira está unido nessa noite na memória do martírio de Dom Oscar Romero. 24 de março de 1980, pouco mais cedo do que essa hora, ele, arcebispo, durante 3 anos, né, ali lutando, defendendo os pobres, ajudando o pessoal, enfrentando as situações de uma ditadura militar sangrenta que matou milhares e milhares de pessoas, celebrava a Eucaristia e tinha acabado de fazer a homilia, preparava o pão e o vinho para ser oferecidos e uma bala foi mortal. E é para nós, não pode ser uma coincidência, né, gente? Que nesta noite, fazendo memória do martírio de Oscar Romero, a gente vai falar da ceia de Jesus. O assunto é este. Porque, aliás, todo o Evangelho de Marcos ele está envolvido nessa dimensão do testemunho. Martírio é uma palavra grega que quer dizer testemunho. E testemunho de quê? Claro, de quem é Deus. Significa Deus não é um legislador lá em cima, com um livro aberto, dizendo isso é pecado, aquilo ali está certo. Não é. Não é um Deus todo-poderoso que abençoa os sistemas opressores e cria uma religião para os sacerdotes poderem dominar. Às vezes parece isso, mas não é esse o Deus de Jesus. E aí o Evangelho de Marcos apresenta, revoluciona essa mesma imagem de Deus. E aí, na aula passada, minha tarefa aqui é um pouco sintetizar a aula passada, a gente vê Jesus entrando em Jerusalém, no capítulo 11 do Evangelho de Marcos, com o povo gritando Hosana ao filho de Davi, né? Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, um pouco como era a liturgia da festa das tendas, e quando eu digo era, é porque a liturgia da festa das tendas continua hoje nas sinagogas, mas não tem mais este aspecto de, vamos chamar assim, procissão. Né? Naquela época tinha uma caminhada, né? E com ramos nas mãos, etc. Hoje, os judeus mais ortodoxos celebram os 8 dias da festa das tendas, vivendo em tendas. E por isso a festa se chama de tendas. Se armam barracas de ramos nas casas. E alguns dormem nessas tendas para poder significar que a gente é sempre nômade, a gente é sempre peregrino. E Jesus entrou em Jerusalém em uma ocasião dessa, aí Marcos liga com a Páscoa, e não com festa de tendas, e assumindo mesmo alguns aspectos, vamos chamar assim, messiânicos. Mas o que a gente viu foi que não é uma entrada de um rei, não é a entrada de um Messias que se impõe, mas de um Cristo que vem dizer a todos, todos nós temos vocação de Messias. O Messias se torna agora, em Jesus, uma figura coletiva. O que é hoje no Brasil ser Messias, nessa concepção bíblica? A gente tem um presidente que tem um nome de Messias.
Mas a Bíblia diz no capítulo 13 de Marcos que vão aparecer falsos messias. E a messianidade que Jesus pede é a dimensão libertadora de todo ser humano. É a vocação de todo ser humano para ser livre. E para ser livre é preciso se libertar. E a primeira dimensão dessa libertação é as estruturas interiores, vamos chamar religiosas, que nos oprimem. E aí vem Jesus declarando seca a figueira. Não é uma praga, não é uma maldição, como muita gente às vezes lê, mas uma declaração, diz assim, essa figueira está seca. Esse Jael não funciona mais desse jeito. E aí ele não está falando de que não funciona é o povo de Israel, não. Também não é a religião judaica, senão a gente está fazendo uma coisa antiecumênica. O que não funciona é nem religião judaica, nem cristã, nem budista, nenhuma que seja simplesmente legitimação do poder, como era a religião do templo na época de Jesus. E aí, gente, conversamos sobre isso na aula passada, conversamos sobre aquele discurso de Jesus no capítulo 13, né, profetizando um fim de época, não o fim dos tempos, mas o fim de um tempo. E a gente agora entra no capítulo 14, e eu não vou adiantar muita coisa, porque os marcos de hoje vêm nos trazer uma coisa maravilhosa, e eu não quero tirar a alegria, o gosto de vocês de ouvir a eles, né? Então, estamos juntos. Eu passo a palavra de novo para Nivaneide e Diego. Obrigado, Marcelo, por essa síntese da aula 8. E vamos começar, já começamos, né, nessa roda de conversa, e vamos escutar a nossos convidados. E para fazer uma pergunta para eles, vou propor pensar que o capítulo 14, verso 1 ao 31 de Marcos, nos traz 3 episódios: a decisão do Sinédrio de matar Jesus, a ceia de Jesus na casa de Simão, quando uma mulher unge os seus pés, o complô de Judas e a última ceia, com a instituição da Eucaristia e a decisão de Judas de trair Jesus. A pergunta é para vocês: que chaves de leitura vocês podem nos dar para compreender melhor essas cenas e ligá-las com a nossa vida de hoje? Agora é com vocês. Eu acho que a primeira coisa importante, e depois acho que a gente pode falar, essa cena dessa mulher que entra no espaço e se coloca com seu corpo é muito emblemática, né? Então, quanto que corpos em certos ambientes causam certo desconforto. Digo isso porque, como ativista, percebo que alguns espaços que a gente acessa, como um homem negro também, nossa presença gera desconforto, né? E aí a comunidade de Jesus ali reunida naquele momento, né, os 12 e outros que estavam ali naquela ceia, estão convidados a fazer parte do corpo e do sangue de Jesus. Eu acho que esse convite feito por Jesus é a chave que eu leria a esse texto. Assim. O que significa isso? Um tempo em que se sacrificava vidas humanas. O que Jesus viveu foi um sacrifício do que fizeram com ele, né? E ele vem fazendo um convite a nós a fazermos parte do seu corpo e do seu sangue, que seria ali mutilado. Esse é um convite feito para nós na atualidade. Quantas pessoas estão tendo seu corpo sacrificado, estão tendo seu sangue derramado, quantas pessoas estão passando pelo que Jesus passou tantas vezes, quantos jovens negros estão morrendo na mão do Estado, assim como Jesus iria morrer. E ele
diante dessa eminência, dessa realidade, desse contexto, ele nos convida. É como se ele dissesse assim, eu quero que vocês passem comigo, sintam na pele o que é isso. Será que nós estamos dispostos a comer e a beber do sangue de Cristo, a esse convite, a participar dessa caminhada que ele caminhou junto com as pessoas que sofriam também? Esse é um convite a isso, a fazer essa caminhada junto. E é engraçado, porque quando esse convite é feito, o contexto não é fácil. Então ele é feito e as reações daqueles que recebem esse convite são diferentes. Há aqueles que, diante da iminente perseguição, então aquele era um momento nítido de perseguição, como nós estamos vivendo hoje no Brasil. Todos aqueles que se colocam a fazer parte do corpo e do sangue e toparem esse momento, têm que entender que estão diante de um momento de perseguição. Aqueles que defendem a justiça, a igualdade, estão diante disso. Alguns esperam uma postura de Jesus e se frustra. Eu vejo muito isso em Judas. Judas se frustra e ele entrega a Jesus com uma expectativa e ele se vê frustrado. Quantos não estão nesse momento frustrados? Frustrados com representantes, com lideranças, com pessoas que eles acreditavam que iria ter uma postura e tiveram outra? Quantos quantos negam? A frustração, muitas vezes, leva a gente a aceitar o dinheiro, né? Aceitar a naturalização do comércio, a entregar aquilo que para a gente é muito precioso em troca do consumo. Isso muitos, quando se frustram, seguem esse caminho. Outros já aderiram ao processo e estão tão imbuídos, mas o medo nos leva à negação, o medo nos leva E esse é um processo que é sob extrema pressão. É um convite ousado que Jesus nos faz e que os próprios discípulos, Pedro, Judas, vão se deparar e ali vão ter posturas, né? Então, a gente tem que refletir qual é a postura diante desse convite que nós estamos fazendo. Qual é a postura de nós, como discípulos, diante desse convite? Acho que é isso. Eu, como militante aqui na periferia, fiz essa escolha e eu espero não trair, espero não negar. Eu espero me rever essas posturas também para não me frustrar, mas para continuar com um pequeno grupo que conseguiu fazer grandes coisas na humanidade a partir desse pequeno grupo, porque aceitou esse convite. Pois é, Wesley, é um convite, né? É muito exigente e muito desafiador. Eu concordo contigo, né? Eu acho que tua exposição expressa muito isso, né? Como essa atualização desse convite para os dias atuais, ela é exigente, principalmente quando nós estamos ao lado, né, dos excluídos, né, dos desprovidos de direitos, dos grupos sociais que mais precisam de apoio, de promoção, né, de reconhecimento. E aí, na minha visão, né, eu acho que há também aí duas chaves, além dessa do irmão Wesley, que é a seguinte: a primeira, na leitura que eu faço, é que a comunidade de Marcos, ela propõe um rompimento das regras religiosas e sociais que excluem pessoas. Eu acho que fica muito explícito isso, principalmente nessa imagem que é narrada, que é contada, quando Jesus vai para a casa do Simão leproso fazer a ceia, né? Pelas regras sociais e religiosas da época, ninguém poderia conviver com um leproso. Mas a comunidade conta que Jesus vai lá, e não só vai lá, como faz uma ceia, né? Que é algo repleto de significado para a comunidade de Marcos. Então, acredito, né, que é uma crítica social, política e religiosa muito forte que a comunidade de Marcos faz, que Jesus faz ao sistema, né, social da época. E é lamentável, né, que hoje, passado tanto tempo, e tanto tempo que nós tivemos para poder aprender com isso, muitos cristãos ainda prefiram as regras excludentes. E aí basta ver o que alguns grupos conservadores, católicos e também de outras igrejas cristãs fizeram com relação à campanha da fraternidade nessas últimas semanas. Atacam covardemente a campanha da fraternidade porque ela defende uma linguagem do diálogo entre as igrejas, um diálogo ecumênico,
porque ela apresenta uma linguagem, uma proposta de enfrentamento da violência contra as minorias. Então, é uma proposta de resistência, uma proposta que mexe na estrutura social que nós temos, de enfrentamento das desigualdades, e por isso ela é duramente criticada, né? Então, é difícil compreender isso, mas é um exercício que nós precisamos atualizar e compreender. É uma chave, é um dilema da comunidade de Marcos, lá pelos anos 70, né, depois de Cristo, mas é um dilema que nós também enfrentamos hoje. E a segunda chave de leitura que eu gostaria de propor aqui no nosso diálogo é a necessidade de relações horizontais entre homens e mulheres, que acredito que era um grande desafio na comunidade de Marcos e continua sendo um desafio para nós até hoje. Quando a mulher, né, se aproxima e unge Jesus com o óleo, com o perfume. E, pelas regras da época, uma mulher não poderia se aproximar de Jesus, aliás, melhor dizendo, nenhuma mulher poderia se aproximar de um homem que não fosse o seu marido. E ela se aproxima e unge Jesus, né? E eu acho que o relato ele é tão bonito porque ela retoma ao ungir Jesus um gesto que era na tradição do Antigo Testamento, um gesto que os profetas faziam com os reis. Era o profeta quem fazia a unção. E aí é uma mulher quem faz a unção de Jesus, e nesse sentido ela se transforma numa profetisa. E aí há um reconhecimento mútuo, porque ao mesmo tempo que ela reconhece que Jesus é o Messias e faz a unção, e aí as pessoas ficam indignadas, inclusive até a Bíblia que eu tenho aqui tem essa expressão, né? As pessoas ficaram indignadas porque ela fez isso. Mas aí Jesus diz no relato que deixem ela em paz, porque ela fez uma boa ação, e como profeta, ela já estava muito ciente daquilo que esse gesto significava. Então, há esse reconhecimento tanto da mulher com relação a Jesus, né, um homem, mas o contrário também. Jesus, que é o Messias, reconhece esse gesto profético dessa mulher. E há uma relação de um afeto aí muito profundo, e acredito que é isso que marca a aliança entre Deus e o ser humano, essa relação de afeto e de reconhecimento. Então, penso eu que nós não temos como conviver enquanto cristãos nos dias atuais sem levar em conta esses dois aspectos que são fundamentais, né? Que é subverter todas as regras, sejam elas sociais, religiosas, políticas, legais, que excluam pessoas. E a segunda é essa busca incessante por relações mais fraternas, mais horizontais, igualitárias entre homens e mulheres. O Júnior e Wesley, primeiro dizer assim que vocês fazem uma leitura muito legal e de maneira muito, muito concreta, né, daquilo que a gente precisa de fato conversar aqui na nossa roda. Quando me chegou o convite para participar, o convite era para que a gente se investisse da pessoa de Marcos, né, para a gente participar dessa comunidade de Marcos e para tentar trazer a figura do evangelista, a figura daquele que apresenta Jesus. E eu, para entender a chave de leitura, para tentar trazer também uma chave de leitura que, de certa forma, dialoga com a que vocês trazem, e muito, eu quero contar 3 casos muito rápidos que vivenciei esta última semana. Eu, no dia 18, estava no centro da cidade do Rio de Janeiro, na Cinelândia, e conversando com uma amiga, e atrás de nós, escutamos um tombo, alguém caiu. Quando a gente olhou, era um homem em situação de rua, que coincidentemente eu conheço, inclusive sei o nome. E eu gritei, Luiz, levanta! Luiz Antônio, levanta! E ele, como a gente disse para uma criança, né, para a gente não ir lá dar as mãos, para tentar estabelecer autonomia, ele não levantava, eu fui ao encontro dele, e a expressão dele era essa. Independente de eu tentar conversar com ele, ele quase que me ignorando, dizia, Deus é ruim, Deus é ruim, Deus é ruim. E aí eu quero depois trazer uma chave de leitura para pensar no sistema que a gente vive. Né? Um pouco qual é o Deus que nós apresentamos para as pessoas, um pouco nessa chave que o Wesley traz, de algo que nos decepciona, porque às vezes a gente bota tanta maquiagem em Deus, a gente bota tanta expectativa que o Luiz Antônio teve que me dizer e eu tive que engolir seco. Né? Embora saiba que Deus é bom, e talvez até ele mesmo saiba que Deus é bom, mas ele naquele momento me dá um espinho na carne.
Esse é o primeiro fato. Um segundo fato, eu visitei um conselho tutelar numa região periférica da cidade do Rio de Janeiro, e no momento que eu chego, tem um garoto, um adolescente, que procura o conselho querendo abrigamento. É um garoto que diz assim, para um garoto negro, de uma periferia, que diz assim no conselho, né, eu quero ser acolhido, porque eu estou sendo violentado por ser homossexual. Segundo fato. Terceiro fato que eu trago, visitei também uma comunidade da periferia, o Wesley conhece bem, né, a comunidade de Vila Kennedy, que o pessoal chama de VK, né, que é uma comunidade que se estabeleceu no Rio de Janeiro a partir das remoções da década de 60, quando tinha aliança Brasil-Estados Unidos. A história se repete, gente. E aí criou-se Vila Kennedy, em homenagem ao presidente americano, Vila Aliança, em homenagem à aliança Brasil-Estados Unidos. E ali na Vila Kennedy, a reclamação de algumas mães era dizer, Raymond, nós recebemos um cartão, a alimentação do nosso filho, porque as escolas estão fechadas, e a gente não consegue comprar. E para a gente comprar, porque o supermercado não aceita, a gente tem que atravessar e ir lá para Bangu. O Wesley, que é da região, que é do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, que conhece também o Grande Rio, ele sabe muito bem do que estou falando, que é atravessar de um lugar para o outro, né, de uma comunidade para outra. Esses três exemplos me trazem uma chave de leitura, que é para a gente, a chave de leitura para mim, em Marcos, é essa: onde é que Jesus está? Qual o chão que ele pisa? Qual a realidade que ele vivencia? Nós estamos falando numa pré-Páscoa, nós estamos falando numa casa de um leproso, de Simão, nós estamos falando de uma mulher pecadora, de uma mulher que derrama perfume na cabeça de Jesus e o unge. Jesus diz, isso é porque ela antecipa a minha morte. Nós estamos falando nessa mesma leitura, nesses mesmos versículos de 1 a 31 do capítulo 14 de Marcos, Wesley e Júnior, e companheiras, irmãs e irmãos que nos acompanham. Nós estamos falando de um Jesus que manda que se prepare um lugar, e a gente está falando de uma ceia na casa de Simão, de uma ceia da Eucaristia, e a gente está falando de uma ceia onde Jesus protagoniza os dois processos, mas em contraposição a uma outra ceia, a um outro banquete, um banquete de uma cabeça na bandeja. E nesse momento, a chave de leitura para mim é essa de Marcos, nesse momento. É que a gente está vivendo um momento em que está sendo oferecido ao povo brasileiro um banquete. Mas é um banquete para colocar sobre a bandeja a cabeça do povo, como foi colocada para Herodíades a cabeça de João Batista. E em contraposição a esse banquete, Jesus oferece o banquete da vida, da Páscoa, do seu corpo e sangue. Como Wesley diz, estamos dispostos a... Porque receber o corpo e o sangue de Jesus, diz assim, nós também queremos, ao receber o corpo e o sangue, ao receber a vida de Jesus, sermos a vida de Jesus. Então, eu acho muito bacana a comunidade Bremem, o Sebia, vocês nos apresentarem e dizer assim, se revistam de Marcos, né, para a gente dizer, isso não está distante, né? Marcos hoje está encarnado na nossa vida, naquele homem em situação de rua que diz, Deus é ruim, naquele menino que diz, eu quero ser acolhido, porque eu sou homossexual e estou sendo agredido na minha família, na minha comunidade, na minha escola. E a gente tem que falar sobre a comunidade LGBTQI+, tem que falar das mulheres, tem que falar do povo negro. Nós tivemos 3 anos agora da morte de uma vereadora no Rio de Janeiro, Marielle Franco, assassinada covardemente, mas é porque Marielle, né, é uma ativista política dos direitos humanos, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBTQI+. Mas quantos morrem? A bandeja está passando e a presidência, né, a governança do nosso país quer colocar a cabeça do povo. Em contraposição, nós, Marcos, estamos querendo discutir o banquete da vida, onde o corpo e o sangue de Jesus é apresentado e onde nós somos chamados a nos apresentar como tal. Então, para mim, eu faço essa chave de leitura. Qual o chão que Jesus pisa? Qual o chão que Marcos apresenta? E a nossa realidade, Wesley, né, nós aqui do Rio de Janeiro, nós uma realidade dura demais, porque a narrativa que está colocada, os outdoors Avenida Brasil em apoio ao governo, né, as loucuras que nós vivenciamos, o negacionismo na nossa cidade, né, e no Brasil, né, a gente, então, eu queria fazer essa chave de leitura, né, um pouco, e acho que ela dialoga com o que vocês trazem. Quero agradecer muito. A defesa do diálogo como caminho para relações sadias,
a subversão de regras que excluem e anulam os corpos, a busca de relações mais igualitárias, são temas delicados e necessários, tanto no tempo de Jesus, no tempo da comunidade de Marcos e também nos nossos tempos. Então, eu agradeço, né, ao Wesley, ao Júnior, ao Raymond, pela coragem, pela clareza, pela propriedade com que vocês trazem à baila esses temas. Né? Como tão bem nos recordou Marcelo, estamos estudando este capítulo de Marcos sobre a última ceia de Jesus justamente nesta quarta-feira, 24 de março, quando as comunidades cristãs do mundo inteiro, e principalmente de El Salvador, fazem memória do martírio de Dom Oscar Romero. Ele também teve sua última ceia. Foi na quarta-feira, na noite, de 24 de março de 1980, quando celebrava a missa da festa da Anunciação do Senhor, na véspera, e na hora da apresentação das oferendas da Santa Ceia, ele mesmo foi oferecido a Deus como mártir, como testemunha do amor divino. E para celebrarmos todos juntos a memória de Monsenhor Romero, vamos proclamar o poema de Dom Pedro Casaldáliga. São Romero da América, pastor e mártir nosso. O anjo do Senhor anunciou na véspera. O coração de El Salvador marcava 24 de março e de agonia. Tu oferecias o pão, o corpo vivo, triturado corpo do teu povo. Seu derramado sangue vitorioso, o sangue lavrador do teu povo em massacre, que tingirá o amanhecer que já tinha sido jurado com vinhos de alegria. O anjo do Senhor anunciou de véspera, e o verbo se fez morte, outra vez em tua morte, como se faz morte cada dia na carne desnudada do teu povo. E se fez vida nova em nossa velha igreja. Estamos outra vez de pé como testemunhas. São Romero de América, pastor e mártir nosso. Romero da paz, quase impossível nessa terra em guerra. Romero em flor púrpura da esperança incólume de todo o continente. Romero da Páscoa latino-americana, pobre pastor glorioso, assassinado por dinheiro, morte com preço, em dólar, a divisa. Como Jesus, por ordem do império, pobre pastor glorioso, abandonado por teus próprios irmãos bispos de báculo e de mesa. É claro que as cúrias nunca poderiam te entender. Nenhuma sinagoga bem montada pode entender o Cristo. Os teus pobres, sim, te acompanhavam, em choro e desespero fiel. Ao mesmo tempo, pasto e rebanho da tua missão profética. O povo te fez santo. A hora do teu povo te consagrou no Kairos. Os pobres te ensinaram a ler o Evangelho. Como um irmão, ferido por tanta morte de irmãos, tu sabias chorar, sozinho no horto. Sabias ter medo como um homem em combate, mas sabias dar a tua palavra, livre, o seu timbre de sino que ressoa alto. Tua voz parecia um sino a tocar, e assim soubeste beber o cálice duplo, cálice do altar e cálice do sangue do teu povo. São Romero da América, pastor e mártir nosso, ninguém vai conseguir calar a tua última homilia. Pedro Casaldáliga. Um amém muito grande, né, nesse momento, depois de escutar os nossos convidados, depois de ouvir a voz do nosso profeta Pedro Casaldáliga, fazendo esse poema, essa oração para o nosso querido Oscar Romero. Eu fico emocionado nessa realidade que estamos, como é que nós vamos fazer para enfrentar essa situação do nosso continente, mas
Temos esperança com toda essa juventude, com esses homens e mulheres comprometidos com a realidade que vocês todos escutaram nesse momento. Assim que vamos continuar com a nossa aula. Nive. Agora, 2 pessoas da comunidade Bremen farão perguntas para que um dos nossos convidados responda. Olá, meu nome é Alexandra, eu sou colombiana, mas moro em Montevideo, Uruguai. Eu sou membro nessa comunidade Bremen. Eu quero perguntar, até hoje, em nossas comunidades, que ao ouvirem no Evangelho a cena de ceia de Betânia, repetem que Jesus disse: pobres sempre tereis entre nós, mas a mim não tereis. E essa palavra de Jesus seria para dizer que não se pode ficar só nessa atenção aos pobres, que a gente não vai resolver o problema da pobreza. O que significa de fato essa palavra de Jesus? O interessante é dizer, primeiro, eu vou pegar do final, do início, que o texto diz, a mim não terei sempre convosco. Isso é muito diferente do Messias, né? A informação sobre o Messias que nós temos é que o Messias sempre está conosco através do Espírito. Deus sempre está conosco, né? Agora, então, se é uma informação diferente do Messias, aqui me lembra que Jesus está falando da pessoa humana, né? Quando ele se refere esse a mim, ele está novamente trazendo esse corpo. A dimensão do corpo nossa, na nossa fé, ela foi perdida ao longo do tempo, né? Pela nossa fé ocidentalizada. Mas Jesus foi humano. E como pessoa humana, ele estava ali diante da morte, diante da perseguição. E ele sofreu, ele sentia isso. E ali nós vemos que aquela mulher que chega e se coloca, ela enxerga e entende a humanidade de Jesus. E ela vê e demonstra um ato de afeto, um ato de cuidado. Para aqueles que estão no front, a gente passou o último ano enfrentando o Covid-19, por exemplo, sabe que a luta social ela sempre é importante. E nós não podemos esquecer. Pelo contrário, quando Jesus diz que os pobres sempre estarão convosco, significa que a luta social é importante. Enquanto ela existir, enquanto houverem pobres, tem que haver solidariedade. Agora, mesmo enquanto houver pobres, tem que haver solidariedade, e nós dedicados a essa luta, temos que entender que nós também sofremos, que nós também precisamos se cuidar, que nós também precisamos de afeto, que nós também somos pessoas humanas. Se essa compreensão eu tive ano passado com muita nitidez durante esse processo de entrega de cesta, durante as eleições do ano passado, o quanto é arriscado fazer o que a gente faz, seja pelo vírus, seja pelo medo da perseguição, e o quanto, diante dessa morte, mesmo que a gente esteja com os pobres, existe uma pessoa humana ali que sofre, que sente e que precisa de perfume, que precisa de carinho, que precisa de cuidado. Vamos ser cuidadosos entre nós nesse momento da luta social. Muito obrigado, Wesley. Palavras proféticas, né? Para escutar e meditar logo da nossa aula. E agora a nossa querida irmã Rejane vai fazer uma pergunta para que nosso irmão Júnior responda. Boa noite a todos e todas que estão agora nos assistindo no canal do YouTube do Marcelo Barros, Comunidade Bremen, participando da 9ª aula dos diálogos com Marcos. E eu aí vim aqui para colocar uma pergunta, na verdade, uma pergunta dividida em 3 partes. E aí a primeira parte da pergunta seria: em que aspecto a nossa Eucaristia de hoje em dia é continuidade da última ceia de Jesus com os discípulos e até que ponto não é? E aí a segunda parte da pergunta é: hoje a missa é um ato muito clerical? E finalizando, eu perguntaria: isso está de acordo com o Evangelho? É isso, pessoal. Uma boa noite para todo mundo e obrigada. Muito obrigado pela pergunta, irmã Rejane.
Eu acho que uma das compreensões mais significativas de Eucaristia que eu consegui alcançar ao longo da minha vida foi a partir desse estudo do Evangelho de Marcos e na minha participação no diálogo que depois originou esse livro que se chama Conversa com o Evangelho de Marcos, do qual o nosso irmão Marcelo foi, né, junto com nós jovens, né, mas ele o grande protagonista, sempre nos incentivando e nos questionando e nos fazendo pensar sobre o Evangelho. E é interessante que de lá para cá já se passaram alguns anos e como é significativa essa ideia do diálogo com o Evangelho, porque o diálogo ele não esgota o significado, né? Ele não esgota o horizonte de compreensões e não esgota o horizonte de desafios, né, que ele nos faz no cotidiano. E é interessante, né, tentando responder a pergunta da irmã Rejane, que Jesus valoriza muito, né, nessa passagem do Evangelho de Marcos, a dimensão da ceia e da Eucaristia. E é um momento muito valorizado, mas também muito tenso, porque o clima era de muita hostilidade, de muito medo, de perseguição, mas Jesus, ele promove uma festa, promove uma ceia, né, um banquete que é um banquete da vida, em meio a um ambiente muito hostil naquela época, né, um ambiente de perseguição. E a Eucaristia se dá, né, a ceia se dá nesse clima, numa tensão entre comunhão, festa e conflito e morte. E aí, eu penso que a Eucaristia hoje, ela é continuidade quando nós nos irmanamos, comungamos, festejamos juntos, mas lutamos contra a injustiça. Aí acho que está a tensão da festa, da comunhão, irmanarmos, mas nos unirmos e lutarmos em conjunto contra a injustiça, em comunidade. Acho que aí é uma atualização e ela continua sendo Eucaristia. E também quando ela se torna um princípio e um projeto de inclusão. É muito difícil para nós, da tradição católica romana, para nós que temos uma compreensão mais aberta, mais progressista, compreender, por exemplo, algumas regras que são impostas sobre quem pode e quem não pode comungar. Quando a gente volta para o Evangelho, a gente percebe, né, o quão problemáticas são essas regras que foram criadas pela tradição, que impedem as pessoas, né, que excluem as pessoas da comunhão. Acredito que a Eucaristia não é continuidade quando ela se transforma em algo separado da vida das pessoas. Acho que o Wesley traduziu muito bem essa questão do quanto é desafiante a gente ter a coragem de comungar e nos alimentarmos do corpo e sangue de Jesus e levar isso até as últimas consequências. E eu acho que o exemplo, né, desse santo mártir que nós lembramos hoje, Dom Oscar Romero, é um exemplo concreto disso, né, de quem soube levar assim até as últimas consequências o compromisso gerado pela Eucaristia, pela comunhão. E a Eucaristia deixa de ser continuidade quando ela se transforma num amuleto, né, uma coisa para abençoar pessoas, para tornar as pessoas apenas seres ajoelhados, abaixados. Eu acho que ela é continuidade quando ela é incorporada em nossos corpos. É corpo com corpo, né? É o nosso corpo com o corpo de Cristo. E aí, o Papa Francisco, numa das cartas, a Alegria do Evangelho, se não estou enganado, ele disse que a comunhão não é um prêmio para os perfeitos. Ela é muito mais do que isso. Ela é se não me engano, ele usou a palavra remédio, alimento, de unidade, né, que desafia as pessoas a lutarem por um mundo melhor, mas não um prêmio para os perfeitos. Então, ela deixa de ser, na compreensão do Papa, uma proposta de excluir pessoas, mas ao contrário, de incluir as pessoas. E às vezes o ritual ele é tão engessado, tão individualista e tão egoísta, que pode ser qualquer coisa, menos um rito de comunhão, de Eucaristia. E uma outra coisa também, quando o Papa falou sobre isso, ele falou na sequência sobre a importância de que a igreja, a partir do compromisso da Eucaristia, ela se transformasse numa igreja em saída, né, numa igreja lameada, acidentada, quebrada, justamente por ir ao mundo e sofrer junto com o mundo, assim como Cristo fez.
essa doação total da vida dele. E aí, né, Raymond, acredito que é isso, né? Onde é que estava Cristo? Não estava nos palácios, né? Não estava nos grandes centros de poder. Aliás, quando ele foi ao grande centro de poder, como muito bem conta o Evangelho de Marcos, quando ele sai da Galileia e vai para Jerusalém, é lá em Jerusalém que assassinam Jesus. Então ele está com os pobres, está com os perseguidos, né? Está com a comunidade LGBT, está com a comunidade negra, com os indígenas, né? Com os pobres nas periferias. É ali que Jesus está, atualizando para os nossos dias de hoje. Mas é interessante quando o Papa disse que, o Papa Francisco, queria uma igreja com as portas abertas, muitos interpretaram apenas o sentido literal, de abrir a porta do templo. E aí se proliferaram, assim, pelo Brasil, pastorais da acolhida, né? E aí as pessoas ficam na porta do templo dando boas-vindas aos que se chegam. Mas é uma interpretação muito literal, né? Muito superficial daquilo que é uma igreja em saída, uma igreja de portas abertas, que com certeza vai muito além do que templos de portas abertas. Que maravilha. Convidamos agora também ao Raymond, se quer dizer algo em relação às perguntas. Ô Diego e Niva, Júnior e Wesley, eu quero sim, eu acho que assim, o Wesley e o Júnior foram muito assertivos, né? Falaram muito bem sobre as perguntas feitas pela Rejane e pela Alexandra. Ao Wesley, e ele falou isso, né? Mas eu queria afirmar um pouquinho mais que há um empobrecimento estrutural. Né? O Brasil é um país muito rico e de uma desigualdade, que é uma desigualdade estrutural, está na estrutura. Né? Então, assim, a gente tem uma pobreza ou um empobrecimento estrutural. A pandemia, por exemplo, a gente tem um processo em que os ricos se enriqueceram e os pobres se empobreceram. Então, assim, nesse sentido, há um sistema iníquo. Um sistema iníquo. Tem um texto do Evangelho que Jesus diz assim: fazei amigos com dinheiro da iniquidade, para dizer, aquilo que nós temos, se não estiver a serviço do outro, é iníquo. Então, né, Wesley, e a sua fala, eu acho que eu dialogo com ela nesse sentido, porque há uma estruturação de uma sociedade que foi uma sociedade combatida por Jesus, combatida por nós, os Marcos de ontem e de hoje, né? Porque há uma outra sociedade possível, há uma outra possibilidade de construção. Então, essa estruturação de sociedade em que aos pobres é negado o direito à vida, né, em que o SUS é sucateado, em que a educação é retirado o dinheiro dela, em que a habitação... A cidade do Rio de Janeiro tem 450 mil famílias sem moradia. Sabe o que é isso? Sabe o que é 18 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro? Então, assim, essa estrutura... É contra essa estrutura que Marcos vem nos lembrar que Jesus se coloca. E aí, para ligar com a fala do Júnior, né, é isso mesmo, Júnior, às vezes a gente fica na periferia. Nós devíamos entender o que o Papa fala como igreja de porta aberta, a gente devia entender também a fala do João 23, que diz assim, é preciso abrir a janela para entrar um vento novo, porque estava tudo mofado, o Espírito Santo estava proibido de entrar. E às vezes a gente quer fazer toda a festa, a gente quer igrejas lotadas, quer 300, 400, 500, os shows, missas, e na verdade a gente esquece de aprimorar ali a discussão da primeira comunidade, da pequena comunidade, onde o outro conta, onde o outro não é só um número, é um nome, é uma história. Né? Então, assim, eu queria complementar dessa forma, falar da estruturação da sociedade, que é uma estruturação para que os pobres tenham menos condições de vida, e desde o tempo de Jesus é assim. E quando eu falo dos pobres, falo dos periferizados, dos preconceituados, dos descriminalizados, dos discriminados, etc. E falo de nós como igreja, e agora falo também como um homem cristão católico, né? De a gente, às vezes, pegar a orientação do Papa Francisco só pela metade, como a gente pega de Jesus o que interessa, né? E a gente acaba maquiando tudo. A Eucaristia não pode ser uma celebração apenas de louvor. É uma celebração de louvor, sim, mas é uma celebração de compromisso, né? Conforme fez Romero, né? Com a patena e o pão e o cálice, derrama seu sangue para misturar-se ao sangue do Senhor.
Muito obrigada, queridos. E eu gostaria de chamar Marcelo, mais uma vez, para fazer uma síntese deste nosso encontro tão rico, tão profético, com a palavra nosso irmão mais velho. Eu estava doido que você não me chamasse e que a gente pudesse continuar escutando esses mestres fazendo conosco essa experiência concreta. E se eu pudesse, a gente teria mais 2, 3, 4 aulas com eles, para poder a gente entrar neste método de ler a Bíblia a partir da vida, das experiências concretas, quando Raymond dizia, no dia 18, outro dia aconteceu, semana passada, quando Wesley dizia que onde eu moro, onde o Júnior falava da experiência dele desde a época que escreveu o livro comigo. É isso que a gente teria de aprender. Teríamos de... o CEBI, o Centro de Estudos Bíblicos, ele começou em 79 para fazer esse tipo de leitura. Nem sempre consegue. E muitas vezes o academismo ou academicismo vai substituindo essa leitura concreta, imediata, essa leitura que é arriscada. É claro que é arriscada, porque ela tem o risco da colagem, o risco do fundamentalismo, que não é só de direita, pode também ser de esquerda. A gente querer jogar, ou a pessoa que abre o Evangelho diz: isso aqui que está acontecendo hoje estava escrito aqui nessa página. E eles não fizeram isso, nem propuseram isso. Eles usaram a vida como óculos, como eu estou usando esse óculos aqui para ver melhor, senão eu não vejo tão bem, né? E aí olhar a Bíblia como ela é. Então é diferente. Não, de modo algum, desrespeitaram ou diminuíram a dimensão do contexto histórico, né? De cada coisa. O Júnior começou falando da ceia de Betânia, dizendo, naquele contexto que significava Jesus entrar na casa de um leproso, uma mulher se aproximar do homem e ungí-lo. Então, mas essa dimensão desses critérios, chaves de leitura, o Diego pediu chaves de leitura para ler o capítulo. E eles nos deram várias, né? A Nivaneide já sintetizou, eu não vou repetir Nivaneide. Ela foi muito melhor do que eu quando sintetizou a primeira parte. Eu vou fazer um brevíssimo ligação com o que a gente, digamos, vive no ponto de vista eclesial e político hoje. Para mim, quando Jesus diz que essa mulher foi profeta, foi profetisa, e ele vai contra, porque um de vocês que comentou o Evangelho dizia o pessoal ali foi contra o gesto da mulher, né? Acho que o Wesley, quando falava da questão dos pobres tereis entre vós. Mas esse pessoal que contestou são os próprios discípulos de Jesus. É tanto assim que no Evangelho de João, quando conta um episódio semelhante, em Betânia, Maria, irmã de Lázaro, que é a tal mulher, e aí muda algumas coisas, não é o mesmo episódio, mas a gente está vendo que a fonte é a mesma. E o João diz que foi Judas que contestou. E é interessante, porque o que é que está por trás? Está por trás o projeto. Os discípulos continuavam com o projeto de um Messias que não era o projeto de Jesus. E ele não conseguia, depois de ter falado 3 vezes que ele ia morrer, depois de ter explicado o porquê, depois de ter dito qual era o projeto de Deus, de que o Messias é o pobre e de que ele ia assumir isso que o Raymond fez ao ir para dizer: Luiz, te levanta, né? E o Jesus fez isso com a humanidade inteira. Humanidade, te levanta.
E fez isso aceitando ir para a cruz. A cruz de Jesus foi dizer: humanidade te levanta. E essa mulher, disse Jesus, profetizou isso. Aquilo que ela fez foi profecia da minha sepultura. E por isso, o que ela fez vai ser contado até o fim do mundo como profecia. Porque ela foi a única. Nenhum apóstolo, nem Pedro, nem João, nem ninguém foi capaz disso. E aquela mulher que no Evangelho de Marcos é anônima, não aparece o nome dela, ela foi capaz de entrar no projeto de Jesus, segundo ele. Para a gente que olha a cena de fora, a cena em si não diz isso. Mas foi por isso que Jesus aceitou dizer: pobres sempre tereis entre vós. Por quê? Porque ela está me ajudando a entrar no mundo dos pobres, a assumir no meu corpo o corpo dos pobres e dar a vida por eles. Então, gente, na ceia de Jesus, e essa ceia é anúncio da outra ceia, as duas ceias, né, são muito importantes. A pergunta da Rejane, o Júnior respondeu de uma maneira que eu não tenho mais nada a dizer, só aprender, mas eu me lembrei desse livro aqui, está em italiano, não sei se dá para vocês verem, que é do pastor Paulo Rica, que é um pastor da igreja valdense da Itália, escreveu um livro em italiano que se chama A Última Ceia, mas, de certa forma, a primeira. Quer dizer, a última ceia que se tornou a primeira celebração da igreja, né? E aí, aqui embaixo tem um subtítulo, que é bem a pergunta da Rejane: a vontade traída de Jesus. Significa a vontade de Jesus, o projeto dele na ceia, foi traído. Foi traído quando se converteu a ceia em um culto, foi traído quando se criou uma estrutura ministerial que você pode e o outro não pode celebrar, foi traído quando se colocou tudo na materialidade de uma presença quase física no pão e no vinho, sem entender que o pão e o vinho somos nós. Santo Agostinho, no século IV, diz: vocês são o corpo de Cristo. E esse pão representa o que vocês são. Sejam esse pão para que o pão seja vocês e seja o Cristo. Então, gente, essa maquiagem de Deus que foi falada aqui, né, acho que o Wesley falou primeiro, o Raymond retomou, ela é uma coisa que continua. Maquiagem de Deus, maquiagem de Jesus. Então, é fundamental hoje a gente perceber isso, se posicionar sobre isso e ter essa possibilidade de retomar uma igreja de base. Pode ser que essa pandemia nos ajude isso, celebrar essa Páscoa sem essa dependência de bispo, de padre e de pastor, mas celebrar a Páscoa de Jesus, que para nós é fundamental como profecia de um mundo libertado. E é interessante, sabe o quê? Eu termino, que está na última hora nossa, é que esse ano, de novo, nós vamos ter a coincidência da Páscoa judaica com a Páscoa cristã. Neste sábado 27, começa a Páscoa dos judeus, a Peshá. E começa para nós a Semana Santa. Que coisa bonita e coisa importante, mas, ao mesmo tempo, que coisa de responsabilidade. Porque os judeus, até hoje, chamam a Páscoa a festa da nossa libertação. Quando é que a gente vai poder chamar a celebração da Páscoa? É a celebração, não é a Páscoa em si, não é só a memória, é cada celebração. Celebrar a festa da nossa libertação. Imagina isso em tempo de pandemia. Mas somos chamados a inventar isso, né? Gente, quero ser aluno de vocês.
Me aceitem como aluno aí, vamos pensar outro curso para vocês darem o curso e eu me sentar no banco aí, anotando e aprendendo. Muito obrigado. Gente, tem uma coisa que eu estava esquecendo, a tarefa, né? E a tarefa é para a próxima aula, né? A gente sempre passa uma tarefa. Mas, por falar em tarefa, a gente tem uma pergunta que alguém fez aqui da aula passada. Deixa eu ver aqui. Pergunta para o Marcelo, da aula 8. É correta a afirmação que a entrada em Jerusalém pode ser compreendida como um ato político de ocupação de espaço, pelas forças populares em confronto com o poder instituído do Templo de Roma? Jorge Biquetti, se sei ler direitinho, né? O italiano do nome dele. Jorge, quando você pergunta se é correto, a minha resposta é: o que é que não é correto? Não há um dogma, não há uma resposta que a gente diga, olha, isso aqui é certo, aquele ali está errado, né? Agora, são muitas alternativas, muitas possibilidades, e é claro que a pergunta possível seria: essa interpretação combina com aquela que a comunidade do Evangelho de Marcos, nos anos 70, ao contar esse fato, teve? Isso eu não sei responder. Mas eu sei dizer que certamente tem essa dimensão política você disse, de ocupação de espaço. Pois é, de enfrentamento lá mexendo mesmo na boca da fera, né? Em Jerusalém. Agora, é importante dizer que não é uma ocupação política de guerra, de uma luta de poder com poder, e sim um Jesus que, como pobre, como peregrino galileu com os galileus, faz essa manifestação para manifestar que o pobre tem poder, que o oprimido tem vez, que a força de Deus está nos pequenos. É isso que eu diria. Qual é a tarefa para a próxima aula, gente? A gente vai, na própria Semana Santa, na quarta-feira, portanto, no dia anterior a começar a celebração pascal, que começa na quinta de noite, o tríduo pascal, a gente vai ler a Paixão de Jesus, segundo Marcos, é claro. Então, a tarefa seria ler isso antes, não chegar na aula sem você ter lido o texto, né? E aí, se você quiser fazer um exercício exegético, leia com um papelzinho assim ao lado e note o que você percebe que é próprio de Marcos. Se quiser, inclusive, dar uma olhadinha na sinopse. O que é que a gente chama de sinopse? É a comparação Mateus, Marcos e Lucas. Porque João tem um outro plano, tem um outro modo de contar a paixão, né? A gente vai ler o Evangelho de João na Sexta-feira Santa, aqui no programa com quem estamos juntos. Na Sexta-feira Santa, a gente vai ter com a comunidade Bremen a leitura do Evangelho de João e vamos falar sobre isso. Mas, na quarta, que é a aula de Marcos, seria de vocês mostrarem o que há de próprio em Marcos, porque aí vai chegar os nossos queridos irmãos que fazem o papel de Marcos na aula, e aí eles vão ajudar a gente a compreender melhor. Desculpem o tempo tomado, é isso aí. Beijo no coração. Estamos juntos. Gratidão, Marcelo. Gratidão a todas as pessoas que fazem este caminho conosco. Gratidão aos nossos convidados, Wesley, Júnior, Raymond, que, como enfatizou Marcelo, mais do que o texto de Marcos 14, desde o versículo 1 até o 31, sobre a ceia de Jesus, nos trouxeram um método, nos ensinaram o caminho de aproximação, de estudo do Evangelho de Marcos e de todos os textos bíblicos, a partir de uma espiritualidade libertadora. Muita gratidão a vocês. E eu peço agora para que, na conclusão desta aula, que Raymond nos abençoe, nos dê uma palavra de despedida, mas também uma palavra de envio e de força para a caminhada. Niva, irmão Marcelo, Diego, Wesley, Júnior, Luiz Felipe, todos da comunidade Bremen, meus companheiros e amigos também do CEBI, aqui do Rio de Janeiro e de outras regiões do país,
Eu quero assim dizer que esse encontro foi um encontro para mim de muita emoção, até porque diz o Júnior aí com muita propriedade, uma roda de conversa como essa é para a gente renovar nossas esperanças para enfrentar tantos sinais de morte que tem rodeado a gente. E eu quero muito rapidamente, né, para a gente pedir a bênção e para a gente se abençoar, lembrar Cora Coralina. Ela diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Nada tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Eu quero, usando uma fórmula que está lá no livro de Números, que é atribuída a Francisco de Assis, pedir a bênção para nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde de governos autoritários, nos guarde contra a ditadura, nos guarde contra a morte, nos guarde contra a violência, contra a usurpação dos direitos do povo. Que Ele nos mostre a sua face bondosa, misericordiosa, diferente daquela muito maquiada, mas daquela que tem a cara do povo. E que Ele nos dê a paz, e que Ele nos fortaleça para caminhar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Muito obrigado, gente. vocês. Obrigado demais. Vamos juntos. Vocês também. Vamos juntos. Era vez existiu amigo, e sem por frutificou o trigo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Se me matam, vou ressuscitar na luta do meu povo. Do coração